remorso, né, que persegue um pouco a nossa vida, como eu estava brincando com a professora. Né? E se eu tivesse continuado? Né? E se eu fosse padre? Esse aí bate aquele, mas a minha fé fraquejou. No seminário, em geral, o pessoal fala, você teve uma crise de fé. Né? Você ouve muito isso, crise de fé. Porque a palavra fé, teologicamente falando, está usada totalmente errado. Fé não é alguma coisa inabalável. Não é nada inabalável. Então, a fé humana não é inabalável. A fé no mundo contemporâneo foi mudada um pouco a ideia de fé. Fé é alguma coisa, isso principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. A fé é algo inabalável. O ser humano tem que ser positivista, afirmativo, afirmar eu tenho, eu consigo, eu posso, eu luto, eu vou ser o primeiro, o segundo, mas eu vou, o que eu quero, eu determino. Isso é fé. Sinto muito, isso não é fé. Senão eu teria fé e ganharia na loteria esportiva. Maravilha. Acho que nem existe mais loteria esportiva. Existe. Eu tenho que tomar cuidado, às vezes eu entrego o meu e a idade. Eu tenho fé, mas isso não é uma coisa abalável, uma fé que a gente muda toda hora, é uma fé que a gente duvida, é uma fé absolutamente humana. Isso é nada. E numa fé tem absolutamente nada a tua relação com Deus, diferentemente do que a gente imagina. Nada a ver. Porque no fundo, exegeticamente, se a gente pega os 4 evangelhos, não existe muita menção à palavra fé como algo que te liga a Deus. O que te liga a Deus é uma outra palavrinha que às vezes a gente entende errado. E isso nunca você vai ter crise. Crise de fé você vai ter várias ainda. É só teu carro. Pedro. É só teu carro, no meio de você furar o pneu e falar, mas Deus, comigo. Não é verdade? Exatamente. Eu vou na casa da mãe, vou rezar, vou me encontrar com um montão de eles, me furo o pneu, me quebra o carro. É normal. Todo mundo faz isso. E a gente pensa falta de fé. Se a gente viaja com a sogra, a primeira fala, tá vendo? Você não tem pouca fé, por isso que furou o pneu. Oi? Precisa largar a sogra no meio do caminho. Ele me ensina aqui como eu tenho. Você quis trazer? Bom, mas no fundo, o que é inabalável, isso para todos nós, é o amor e não a fé. É o amor de Deus que pode furar o pneu, pode quebrar, pode o que for. Isso não muda. A fé você pode abalar, a fé é humana. Na sua experiência humana, o próprio Jesus quis experimentar a falta de fé, a solidão, o sofrimento humano a ponto de ir na cruz e dizer, por que me abandonaste? Olha, furou o pneu. Por que me abandonaste? Ou seja, ele deu um exemplo, não gosto disso. Ele fala como um homem fala. Ele quer passar a mesma experiência que o homem passa, a experiência da solidão. Naquele momento que a gente sempre passa na vida, a gente percebe que está sozinho. Cadê Deus? As velhinhas do apostolado da oração, às vezes que eu falo com elas, sempre repetem, dão uma risada. Mas a gente fala, quanto mais a gente reza, mais a assombração aparece. E as palavras aí, cadê Deus? Então, eu tinha preparado um PowerPoint também para a gente não se perder no roteiro, mas estamos sem projetor. De qualquer forma, a palavra fé tem algo a ver com a nossa religião. Se a gente vai olhar o Catecismo de 1988, o Catecismo diz que a fé é uma graça de Deus. Portanto, o senhor Abelardo, na hora que o senhor falou, tua sogra fala, falta aí de fé, você fala, que culpa eu tenho? A fé é uma graça de Deus, se eu tenho pouca fé, a culpa não é minha. É que não é a fé que está escrito na Bíblia, é uma outra palavra. Jesus quando anda sobre o mar, imitando Jesus, imitando Pedro que é imitado, desce, começa a andar, lembra disso? Mas daqui a pouco ele afunda, então Jesus pega a mão dele e fala, homem de pouca fé, não tem pedaço.
Aí o Pedrão vai daí e fala, mas de acordo com o catecismo que vai sair daqui a 2000 anos, a fé é uma graça de Deus. Eu afundei porque Deus não me deu essa graça, que culpa que eu tenho? Não é fé que ele fala. Não é fé que ele fala. São traduções que conflitam. O que nunca vai nos falhar, pensem na sua vida passada, nunca vai nos falhar o amor de Deus. Nunca. Nosso amor de Deus. Isso não falha. Até no momento que a gente falha a nossa fé, e eu sou testemunha disso, quantas vezes, tudo bem, padre? Quantas vezes a gente desesperado, falando, Deus, por que me abandonaste? O que está acontecendo? Mas você corre para onde? Na igreja. Um carola, nós corremos para a igreja, tem um sacrário, a gente se ajoelha e fica lá reclamando com Deus. Mas é com ele que você... João Paulo II dizia numa encíclica que a vida do homem é uma constante contestação a Deus. É uma constante conversa com Deus, questionando por quê, e ele tentando dizer, você não pode saber, não tem como explicar, né? A única coisa que te liga a Deus é o amor, não a fé, porque a fé balança, e tem que balançar. E eu quando dou aula no seminário lá eu gosto de falar para os seminaristas, porque eles estão naquela crise de fé hoje, amanhã não, depois sim, né? Eu sempre falo, benditas são as crises de fé. Porque a crise de fé é o que me faz crescer no amor. A crise de fé é o que me faz ajoelhar e pedir ajuda para Deus. A crise de fé surge num momento de dúvida. E o momento de dúvida é o momento mais abençoado da nossa vida. Porque é um momento que nos tira um pouco a petulância, a pedância. Eu sei. Aí você está desesperado, está em dúvida, se ajoelha, pede, fala aquilo que você deveria falar desde o começo do teu dia. Faça-se a tua vontade, porque eu não sei o que fazer. Isso é a bendição, a bênção em espanhol, a bênção da crise de fé. Transforme uma crise de fé, que te dá um pouco de culpa, numa coisa fantástica, porque é um momento onde você se percebe humano. E a única coisa que vai te ligar a isso é o amor. Eu me lembro muito, eu gosto de dar exemplos de mulheres. As mulheres, infelizmente, são abençoadas um pouquinho mais que Deus. Verdade, né? Haja vista que Deus. Quem já leu os evangelhos aqui? Já li. Se fala de Maria, se fala? E de José, tadinho? Não. Entra mudo e sai calado. Um dia Jesus está fazendo uma homilia, uma palestra, né? Está falando um sermão maravilhoso, está todo mundo embasbacado com o que ele falava, imagina. Aí de repente uma mulher se levanta e fala o quê? Bendito São José. Não. Bem. Bendita a mulher que te gerou, bendito os peitos, bendita a mulher que fez de você o homem maravilhoso que você é. É a mulher. Nós ficamos quietinhos, né? Você só serve para alguma coisa para cá. Mesmo assim. Mas José é o justo. Não, sim, é um justo, claro, é um justo, é um provedor, etc. Jesus cresce em graça, esperança, em estatura, né? Lógico, não estou dizendo Jesus, mas eu digo na hora o amor que te liga a Deus é via mãe. Sim. É via mãe. Eu me lembro sempre, imagina o seguinte, lembra quando a gente tinha uns 4, 5, 6 aninhos? E a gente estava brincando em casa, daqui a pouco batia na porta, chegou a visita. E você aqui, do lado da mãe, encostado na perna dela, né? Aí entrava a visita, ai que menino bonitinho, você voltava e abraçava o braço da tua mãe, com os olhos na saia, lembra você? É o que nós fazemos com Deus todo dia. Cada perigo que aparece, o que a gente faz? Meu Deus do céu, me ajuda, não sei o que fazer. Correr para quê? Perna da mãe. É exatamente a mesma coisa, num grau diferente, mas é o que nós fazemos. Nós corremos para Deus, nos encaixamos lá no meio, abraçamos a perna de Cristo e falamos, o que eu faço? Né? Me protege desse mistério, desse ouro que tem tanto. Então, afinal, o que é fé então? Já que eu estou falando tanto de amor e fé, o que é fé? O que é fé? Jesus disse uma vez, porque os apóstolos perguntaram para ele, como eu e você já deve ter perguntado várias vezes, Senhor, aumenta a minha fé, porque a fé remove montanhas, e eu quero fazer isso também. A fé faz com que você consiga tudo que você quer na vida, então eu quero ter fé.
Percebem que a fé tergiversa um pouco a ideia de Deus. A fé é algo egoísta. Eu quero ter fé porque eu quero ter um benefício sobre isso. Né? A essa ideia de fé criada no mundo contemporâneo. Fé é algo que você consegue. Outro dia, como um bom carola, eu estava andando pela Moca de carro, ainda dirigia, saudade. Aí você escuta, 6 horas da tarde. Como um bom carola, o que a gente faz? Para, estaciona o carro, vai, deve ter missa aqui, você entra na igreja. E quando eu entrei, tinha uns santinhos ali, como sempre tem, né? Porta, montando santinhos, e uma oração. Como eu estava para começar, eu peguei e comecei a ler. E atrás estava escrito, oração de fé. Eu quero, eu posso, eu faço. Quem já viu essa oraçãozinha? Já viram? Eu quero e faço. E embaixo estava a oração. E eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu, como é que permite uma coisa dessa? Eu quero, eu posso, eu faço. Então você não precisa de nada, vai para o altar. Se você quer, você pode. Esse é o típico de fé do mundo de hoje. Fé para eles é isso. Eu quero, eu posso, eu venço. E Deus, hein? Deus vai me ajudar. Se você lembrar de Deus, você pode tudo, faz tudo e quer tudo, não precisa de Deus. Você é o próprio Deus. E essa é a ideia que nós temos. O amor não, o amor é diferente. O amor é uma coisa inabalável. O amor é aquilo que te faz abraçar e correr para o medo. O amor é aquilo que mesmo na hora pior da nossa vida, que a gente fala como Jesus, por que me abandonaste? Em tuas mãos eu me entrego. O amor ainda te limpa. Até no pior momento. Aliás, os piores e os melhores momentos da vida sempre tem que ter seguidos do faça-se a tua vontade. Quem é que lembra? Há 3 momentos nos evangelhos que se fala essa expressão. Quem é que lembra? Vocês são seminaristas? Católico ou budista? 3. Primeiro, Maria. Quando ela disse o seu? Sim. Maria nunca disse sim, sinto informar. Nunca disse sim. Maria ela disse uma coisa muitíssimo mais importante que o sim. Faça-se a tua vontade. Não sei, não me interessa, não tenho nem ideia do que você quer, mas eu me coloco à tua disposição. Segundo momento, Jesus no Monte das Oliveiras, lembra? Se joga no chão, segundo Paulo ele chora, segundo outros sua sangue, desesperado, porque passa na frente dele tudo o que ele espera, e ele desesperado ele fala, se puderes tira de mim esse cálice, mas faça-se a tua vontade. Esse problema sério teológico. Ratzinger tem um livro belíssimo sobre isso. E na terceira vez, em tuas mãos paternuma sabatana. Isto, 3 vezes seja feita a tua vontade. Na verdade, uma quarta também. Quando acontece? Quando ele nos ensina o Pai Nosso. Quando ele nos ensina o Pai Nosso. E é uma coisa importante, é engraçada isso. Eu estou misturando um pouco porque é 1h15 e não sei como é que eu vou fazer. Mas dá tanta vontade de falar sobre o amor de Deus que às vezes a gente se perde um pouco. Mas essa quarta vez, quando ele ensina o Pai Nosso, ele ensina porque lhe pedem. Senhor, ensina-nos a rezar. Para nós seria normal, mas para um judeu que reza desde que nasce até a morte, que tem rituais, que reza isso, reza aquilo, reza... Um judeu perguntar para alguém, ensina-nos a rezar, você já sabe. É porque eles perceberam que a oração de Jesus era diferente, não era uma oração ritualística como a dos judeus. Às 8 da manhã, ao meio-dia, 6 da tarde, à noite, antes de dormir. A oração disso, a oração daquilo, a oração das horas nasce desse processo judaico. A relação que Jesus tinha com o Pai não era ritualística, era o Pai se dividir, conversar, falar. Era uma coisa pessoal, primeira vez na história que eu sei isso. Então eles falam, bom, então me ensina a rezar como você reza, porque eu não posso nem pronunciar o nome de Deus, o judeu não... Quanto mais chamar ele de Pai, me ajoelhar, falar, me ajuda. Tinha que ser através de um rito, de um salmo, de alguma coisa. Me ensina a rezar dessa maneira belíssima que você reza, né? Colocando o amor acima de tudo. A primeira coisa, um judeu pedir para ele rezar, porque eles perceberam a intimidade que ele tinha com o Pai. E aí ele fala a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade.
Aumenta-nos a nossa fé. Não fala isso. Não fala isso. Aliás, quando perguntam para Jesus, Senhor, aumenta a nossa fé. Como é que eu faço para aumentar a nossa fé? Eu adorava essa passagem quando era moleque. Eu adorava. Quando eu tinha lá meus 8, 9 anos, aquela ideia de fé, né? Eu vou ter fé, eu vou comprar uma capinha de super-homem, não sair voando, 5 anos de idade. Se prever que a gente imagina isso, e era verdade. Aí eu virava a página da Bíblia, eu queria saber como é que faz, qual é a fórmula para aumentar a minha fé. E Jesus me decepcionava, porque aí ele não falava qual era a fórmula. Ele dizia, se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, falar para essa montanha, mova-se, ela vai se mover. Aí isso eu já sei. Eu quero saber como é que eu consigo essa fé. Mas ele é filho, porque ele não está preocupado com a tua fé, ele está preocupado com o teu amor. Porque a tua fé, ele olha, ele sabe para que você quer ter fé. Para mover a montanha, para fazer coisa, para conseguir coisa, para se livrar de trabalho, alguma coisa física, pessoal. A fé não é. A fé em Deus não é isso. A fé em Deus é algo que nasce do amor a Deus. Então, não tem um quadro aqui. Vamos ter que imaginar isso. Palavra amor. Você tem uma série de consequências, irmão. Consequências, subprodutos. O amor a Deus tem como primeiro subproduto a fé. Se você ama a Deus, você vai ter fé. Você não precisa fazer nada. Você vai ter fé. Todo amor a Deus provoca a fé. Mas o inverso não. Se você tem fé, não necessariamente você tem amor. Lembra-se dos terroristas do World Trade Center? Jogaram o avião? Tinham fé? E como tinham fé? Eu não teria coragem de fazer isso. Mas tinham, essa fé nasceu do amor. E aqueles terroristas que entram no metrô de Paris com umas bombas aqui, esperam o metrô encher e bum, e se explodem. Porque lá é a fé que eles têm. Tem fé? Muito mais do que eu, que não teria essa coragem. Mas essa fé é produto do amor? Óbvio que não. Portanto, cuidado quando a gente tem crise de fé. Às vezes é muito bom ter crise de fé, porque a gente se abraça a Deus. Então essa crise de fé é bem-vinda. Amor, primeiro subproduto, a fé. Ama e você vai ter fé. Não tem jeito. Você ama a Deus, ama a tua mãe e você vai abraçar ela no momento do perigo. Ama a Deus, você vai correr atrás dele no momento do perigo. E esse é o momento santo da nossa vida, quando a gente abraça a Deus. Quando a gente pede ajuda a Deus. Segundo, amor, fé. Segundo, amor, caridade. Caridade, caritas. Terceiro, misericórdia. Se você ama a Deus, você vai ter misericórdia. Não precisa se preocupar com isso. Caridade, misericórdia, bondade, piedade dos outros, amor ao próximo. Olhar para o sofrimento do próximo. Pensa um pouco comigo. Se eu tivesse fé a ponto de remover montanhas, eu ia me preocupar com o próximo? O próprio pedido, eu quero ter fé, significa que não me interessa o próximo, eu quero para mim. Agora, se a minha fé vem do amor, aí o amor me faz ver o próximo. Aí sim. Portanto, a maior bênção que nós temos, a maior graça que nós temos, não é a fé, é o amor a Deus. Que é uma coisa que já nasce conosco. Provavelmente você deve ter 3 irmãos. Você quase é padre, o teu outro irmão nunca foi, e o outro ainda falou, para que você quer ser padre? Sempre acontece isso na família. Na minha família nós temos 7 pessoas. Minha mãe, eu e mais um montão. Só eu e minha mãe somos carolas. Os outros vão quando casa, quando batiza o filho, quando dá para morrer. Por quê? A educação é mesmo? Porque são graças, a forma de você ver Deus. Às vezes a gente fala, você, psicologia gosta de falar muito isso. Você tem fé porque na verdade a fé significa que você é um homem fraco. Então você vai recorrer ao extrato para poder se fortificar naquilo que você é fraco, a tua vida, você é medroso. Então você corre através disso. Nós que somos homens, não de fé, mas homens de amor, nós falamos, bendita seja a minha fraqueza. Graças a Deus que eu sou fraco, porque eu sendo fraco eu corro para Deus. A primeira coisa que a gente faz quando se sente forte é afastar Deus. Amor, fé, caridade.
caridade, esperança, misericórdia, amor ao próximo, amor à justiça. Se você ama a Deus, você ama a justiça, você quer justiça. Se você não ama a Deus, essa tua procura de justiça se transforma numa briga ideológica, se transforma em política fria, suja. Eu luto pela justiça. Você luta, você vira um revolucionário. Jesus não quer isso de você. Jesus quer que essa tua misericórdia ao próximo, essa tua busca de justiça, nasça do amor a Deus. Ele vai te dar isso, não você sozinho. Senão, que mérito ele tem? Você é uma pessoa justa, sempre foi, sempre procurou ajudar o pobre. Por quê? Eu sinto pena. Você é cristão? Não. Você ama a Deus? Não. Mas você tem essa característica. Então o mérito é teu. E se não me engano, em algum lugar dos evangelhos, eu vi: tudo que façais, façais para a glória de Deus. Mais uma coisa, importante é o amor, não a fé. A fé é importante quando ela é fruto do amor a Deus. Aí sim. Aí sim. Tá claro? Sim. Bíblia, ninguém tem uma Bíblia aqui, né? Eu precisava de um computador, de um professor, uma Bíblia. E de um olho que pudesse enxergar. É mesmo, no celular tem. Tem várias versões. A virtual eu também separei aqui. Dá uma olhada quem tem uma Bíblia ou no celular. 1 Coríntios 13. É o famoso hino ao amor. Hino ao amor. Vou pisar em alguém daqui, você me perdoa. Deixei o copo aqui. Vai cair na escada. Ainda que eu falasse a língua dos homens, Acho que é. esse amor, Nada seria. Nada seria. E a gente vai ficar com remorso. Eu não quero mexer. você não vai tirar no amor. Sérgio, você falou que tem vários filhos na mesma família e tal, e um acha que você colocar entre aspas, Sem aspas, caramba mesmo. não sei, mas como funciona essa situação de você ser privilegiado e você ter essa percepção e perceber isso e os outros? É uma graça, mas por que para você e não para os outros? Eu estudei, acho que sei lá, muito teologia, apaixono por teologia, fiz doutorado em teologia, estou fazendo pós-doc em teologia, então eu vou lhe responder, não sei. É uma graça de Deus, sem dúvida nenhuma. Você percebe que esse amor a Deus, o outro não. Por quê? Não sei. Nossa, mas isso aqui. Nossa, mãe. O que foi? Não entendi. Não, O senhor está me assustando. Não, é que tudo que tem aqui eu já li umas trocentas vezes, mas eu acho que não li de verdade, falei de verdade. Era isso que eu queria que você percebesse. Era isso que eu queria que vocês percebessem. Porque todo mundo já pensou isso alguma vez. Esse hino ao amor. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem várias versões. As Bíblias em geral católicas, elas têm a versão mais paulina. 1 Coríntios 13, primeira carta aos Coríntios 13. Olha aqui, vou ler para todo mundo só para a gente. 1 Coríntios 13. Hino ao amor. Todo mundo já ouviu isso. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou como um sino que timbre. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, mas não tivesse caridade, nada seria. Se bobear, ele está negando Cristo. E Cristo não falou isso, ele falou: se eu tiver fé, na montanha se move. Ele está falando: se eu tiver fé do tamanho que posso mover a montanha, mas não tiver caridade, não adianta nada. Opa! Ele está negando Cristo aqui, porque um dos dois está errado. Então,
Mas a gente tem que entender o que significa a caridade. Mais um pouquinho. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso serviria. O que é a caridade tem a ver com isso? Se eu dou todo o meu dinheiro aos pobres, isso é caridade. O que ele fala? Se eu dou dinheiro aos pobres e não tiver caridade, não serve nada. Dar o dinheiro aos pobres já significa caridade. E aí vem um problema semântico. Aí vem um problema que a gente tem que entender direitinho. O que é caritas? Que diferença tem de caridade? A primeira encíclica de Bento XVI chama-se Deus Caritas, essa Caritas, est, que foi traduzido no português, Deus é amor. Se tivesse sido traduzido que nem esse livro, deveria ser Deus é caridade e não Deus é amor. Deus Caritas é caridade e Deus é caridade, certo? Errado. Caritas não é caridade. Caritas é amor. E o amor quase perfeito. Só não é perfeito quando o Caritas é meu, mas quando o Caritas é de Deus, ele é totalmente perfeito. Deus é amor. Deus Caritas est. Esse caridade daqui não significa caridade, significa amor. O amor gera caridade. Lembra que eu falei? A caridade não gera amor. O senhor. Vou pegar no seu pé hoje, seu pé. O Pedro mandou pegar no seu pé. Essa versão da Bíblia aqui, que eu li, que abri, já fala direto do amor, não fala caridade. Você abriu a da João Ferreira de Almeida. Não, Bíblia online. Infelizmente, você digita a Bíblia online, 99% são as evangélicas. João Ferreira de Almeida. Também amor. Ótimo, graças a Deus. Sempre amor. Tanto amor é importante na nossa vida que Deus, sabendo que o homem é duro para amar, ele colocou uma mulher, porque a gente balança as pernas quando fala de amor com uma mulher, não é verdade? Você chega com um amigo, vamos tomar uma cerveja, eu gosto muito de você, você vai pegar a tua esposa e às vezes você não fala isso. Vamos tomar uma cerveja, eu amo você. Que vergonha. Não se fala com a esposa. Olha a razão do meu não, qual foi? Olha a razão do meu não. Essa chama-se esposa, nós chamamos-se crise de fé. Por ela eu larguei o seminário. Mas é uma crise de fé maravilhosa, como eu falei para vocês. A maior bênção que Deus nos dá é a crise de fé. O que nos faz chegar a Deus e falar: Deus, o que eu faço? Eu te amo, quero seguir você, mas conhecer essa moça maravilhosa, linda, o que eu faço? Aí vem a história da fé. Em geral, o formador sempre vem. Antigamente, os formadores faziam muito isso, né? Você está tendo uma crise de fé, meu jovem. Deus está te chamando para o serviço, o sacerdócio, para que você o ame e trabalhe para Ele. Você está querendo mudar de ideia. Então é uma crise de fé. Não é uma crise de fé. Isso é ótimo, porque uma crise de fé está te dizendo que você não precisa amar a Deus só no sacerdócio. Tem outras formas de amar a Deus. Você amar uma mulher também é uma graça, que também não sei porque Ele me deu. Essa graça de repente, no meio do seminário, você se apaixonar por uma mulher, Deus está te dizendo: vem aqui, bambina. É para este serviço que eu te quero. Se eu penso em fé, eu fico com remorso, às vezes, a vida inteira. Se eu não penso em fé e penso em amor, eu falo graças a Deus, porque agora eu louvo Deus todos os dias que eu acordo e eu vejo ela do meu lado. Não é amor isso? Não é crise de fé, é amor. É amor. Você me perguntou por quê que alguns têm amor, não sei. É a mesma coisa. Aliás, a única forma de você saber se você ama alguém e eu amo a Deus é quando você não tem motivos. Vocês, quando tinham 19 anos, mulheres sabem mais disso que os homens. Vocês, quando tinham 19 anos, 18, chegava para a amiga dela: estou apaixonado por um rapaz. Fala: como é que ele é? Loiro, alto, de olhos azuis, lindo, forte, fala 10 idiomas, inteligentíssimo, anda a cavalo. Hoje em dia, como está na moda, o
tem alguém ouvindo isso, fala, para, que quem está se apaixonando sou eu. Se ele é tudo isso, então eu me apaixono. Mulher loira, linda, transpira perfume, eu estou apaixonado. Mas claro que está. Se é que isso é paixão, mas é óbvio. Amor é quando você ama essa mulher porque gaguejou, é amor. Você ama Deus por quê? Você já viu não? Você já percebeu não? Você já ouviu falar não? E por que você ama Deus? Ótimo. Quando não tem motivos é porque o amor é verdadeiro. Não há motivos para amar. Oi? Faz sentido. Faz sentido, claro que faz. Deus é bom. Claro que faz. Uma pergunta. Eu achei muito bonito essa intimidade do Senhor com Deus. O Senhor falou sobre a questão do amor, da caridade, e agora o Senhor falou sobre a fé. E aí o Senhor falou agora há pouco sobre a teologia, está passando pós-doutorado. Não, eu falei por sim, é só para batizar minha ignorância. Sim, não, é só para lembrar minha fala, meu argumento. O Senhor falou que está passando pós-doutorado em teologia. E a minha pergunta é o seguinte. Não é só uma bomba, pode ser uma andorinha. E a minha pergunta é o seguinte: o senhor, ao longo da sua vida de estudo, sua vida de religioso, depois do seminário e nos estudos de teologia, o senhor chegou a algum momento de questionar a existência de Deus e a sua relação com Deus, e se realmente esse Deus judaico-cristão realmente ele existia, se sim, como o senhor fez para lidar com isso? Isso eu não faço sempre, é tudo nós, é o padre. Todo dia a gente fala a Deus, conversa com Deus. Como Moisés, o que Moisés fez quando subiu o Monte Sinai? Eu quero ver, eu quero te ver, como é teu nome, quem é você? Nós fazemos isso sempre. E Deus sempre responde do mesmo jeito, você não pode me ver, você não pode saber quem eu sou, não tem jeito de você me ver, você vai morrer se me ver. A resposta é sempre a mesma. Por que você acha que Deus se encarnou? Por causa de Moisés. Você não pode me ver, minha glória é tão grande que você morreria se me visse. Lembra-se? Então, já que eu, Deus, não posso me mostrar a você, porque você vai morrer, porque minha glória é grande demais, então eu me transformo num ser humano para que você possa me ver. Jesus Cristo, isso. Jesus Cristo é o rosto visível de um Deus até então invisível, palavra de Ratzinger. Olha que lindo. É o rosto visível de um Deus até então invisível. É um grande teólogo, um grande teólogo. Então esse questionamento é um questionamento às vezes racional, mas é um questionamento que também é baseado no amor. Se você não ama Deus, você não vai fazer esse questionamento nunca. Você não vai estudar teologia nunca. Para que serve a teologia? Para nada. Nem para aumentar a fé certa. Para que serve a teologia? Para nada. Para ganhar dinheiro? Não, você não vai ganhar dinheiro com teologia. Sinto muito. Para aumentar a tua fé também não. Então para que serve? Para formar outros teólogos, que também não vão servir para nada. A teologia é uma coisa pessoal, lembra que eu falei? A teologia é uma coisa pessoal. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Ponto, ótimo, é isso que Ele quer, amor. Ponto, você está salvo. Amarás o Deus com todo o teu amor, com toda a tua inteligência. Ele está querendo dizer, vai ser teólogo, você não tem muito amor, né? Então você precisa estudar mais. É isso, é o mandamento de Deus. É outra graça de Deus. Bom, mas vamos voltar ao Caritas. Então esse texto, todo mundo já se perguntou alguma vez, se o próprio Jesus Cristo disse para uma montanha se mover, isso é fé, como é que Paulo me fala que se eu tiver esse tipo de fé e não tiver caridade, não adianta nada. Outra coisa, se eu dou todo o dinheiro aos pobres, isso chama-se caridade. Por que ele fala se eu dou dinheiro aos pobres, mas não tenho caridade? Eu tenho, eu já dei dinheiro, isso é caridade. É caridade, mas não é caritas. Não é uma caridade que deriva do amor. Como a fé dos terroristas não é uma fé que deriva do amor. O senhor, por exemplo, estava bravo ontem que quebrou teu carro. Você chegou para Aparecida e estava me contando no elevador. Vou dedar. Ele estava dizendo que eu cheguei aqui a Aparecida, parou no semáforo, tinha uns caras lá pedindo esmola. Eu, só estou nervoso, gastei R$5.000 no carro. Aí baixei o vidro, peguei uns dinheiro. Toma, vai, toma, sai daqui. Vai gastar em pinga. O senhor me falou. Isso é caridade? É. Você está dando dinheiro aos pobres, é caridade, mas é caridade que vem do amor? Mas nunca. Quer dizer, isso é caridade, mas não é caridade. Sai daqui em crise.
Crise de fé, crise de fé. Crise de fé e bolso vazio. Dois Nossa, dois problemas. problemas. Que eu esvaziasse. Mas, olha, me permite uma colocação de 25 segundos ou 30, Mais, talvez. Isso é um absurdo que eu falo agora. Eu nunca falei para ninguém, mas me deu coragem aqui hoje, né? Eu me questionava. O senhor tem a história? Eu me questionava dia desses. Eu ouvi a Mas não está gravando, não, né? Tô sim, tô gravando. Tô gravando sim. Eu me questionei várias vezes, mas dia desses que era. Parece que eu dormia com esse pensamento. Que a ciência, o mundo veio do acaso, uma explosão qualquer, eu ficava irritado com essas questões. Aí eu falei assim, não, eu vou inverter a minha forma de pensar. Deus não existe, ou de fato se não existisse, tudo seria permitido. Aí eu pensei, mas não ia ser graça. Aliás, eu não sei fazer maldade, acho eu, né? Enfim, né? A não ser chutar o meu carro quando fico com raiva. Mas enfim, eu acho o seguinte, se Deus não existisse, eu acho que eu continuaria fazendo a mesma coisa que eu faço. Isso é estranho, né? Eu fiquei pensando, se não existisse agora, já que não existe, eu vou sair, vou roubar, vou matar. Não vou não, porque não sei. Então é algo estranho. Aí eu me questiono realmente, né? Porque essa é a minha briga, né? Que é ciência e não sei o que e tal, né? Mas eu falei, não briga. Não briga, eu vou sair um pouquinho para variar, vou sair um pouquinho do tema, meio-dia não vai dar. Nós vamos perder o almoço, não beber a Perdemos. Mas eu preciso Podemos perder o almoço. Qual é a mensagem de Jesus Cristo? Se você filtrar os 4 evangelhos, espremer, o que você tira? Amor. Me dá um sinônimo de amor. Sempre amor. Deus. Quem falou isso não foi eu, foi João. Deus é amor. Mas não um amorzinho, é o amor caritas, o amor ágape, o amor total. Deus é isso, o resto vai vir. Porque eu, Deus, vou te dar isso. Deus é amor. É o total do amor. Se você tem o amor a Deus, você vai ter caridade, misericórdia, até justiça. Agora, padre, o senhor vai ter que fechar o seu olho. O padre não pode ouvir. Não, porque depois não me dá conta. Depois ele fala, o senhor aí da filha, sai, pode ir. São 2 momentos que os padres me tiram da filha. Quando eles assistem minhas aulas ou quando eu canto. Aí eu falo, o senhor fora. Dos 10 mandamentos. Para que servem os 10 mandamentos para nós, que amamos Cristo e somos cristãos? Resposta. Para nada. Porque a lei é feita para quem não tem Deus, para quem não tem caritas, não tem amor, não tem piedade, não tem misericórdia, que tudo vem de Deus. Quem não tem amor precisa de lei. O senhor já matou alguém? Não. Por quê? Porque eu sou advogado, eu sei que se eu matar, eu vou pegar 30 anos. Eu não mato porque senão eu pego 30 anos da cadeia. O senhor já matou. Se eu for advogado, talvez pega menos, uns 15. Um bom comportamento sai antes. Não, mas é sério. Por que você não mata? Como é que eu vou matar alguém? Eu amo o outro, eu vou morrer a vida inteira tendo remorso. Deus, como é que eu vou me apresentar a Deus? Eu não mato por isso. Isso é Deus. Isso é critério. Isso vem do amor. Isso vem do amor. Esse amor que Deus se preocupou. Ele não se preocupou em que você fosse um assistente social. Ele não se preocupou que você fosse um revolucionário. Ele não se preocupou que você fosse um... Não. Ele se preocupou que você amasse. O resto você vai ser. Você não tem escapatória, meu cara. Se amando a Deus, você nunca vai matar alguém. Não precisa de lei. Se você amar a Deus, você nunca vai roubar nada de ninguém. Porque você vai pensar no outro. Por que eu vou roubar o celular dele? Depois ele vai se perder na estrada, não vai chegar para casa dele. Não vai ter dinheiro para sustentar a filha. Por que eu vou roubar? Porque eu penso no outro, na consequência do roubo. Isso vem de onde? Um filósofo diria do ethos. Um cristão diria do amor de Deus. Porque eu não nasci assim. Um dia, aos pouquinhos eu fui me transformando nisso. Em cada crise de fé. Diga. Santo Agostinho, ama e faz o que quer. Ama e faça o que quer, bem lembrado. Santa Teresa d'Ávila, só amor basta, não quero mais nada. Isso. Eu vou contar uma historinha, eu sou louco para contar história. Como nós temos ainda 3 horas pela frente, eu vou contar uma historinha sobre amor, mas é uma história verídica contada por um livro raríssimo de Von Balthasar sobre a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, a menininha de claustro.
O livro é a história de uma missão, parafraseando o livro dela, História de uma Alma. Essa é a história de uma missão, escrita por von Balthasar, onde ele tira as copidescagens do livro dela, né, e coloca os fatos históricos dela. E conta a história verídica de que ela, tão logo entrou no convento de clausura, ele entrou no convento de clausura, o que aconteceu? Talvez se está cheio ou não. Eu posso falar, por isso que eles faziam. Sentiu agora. Então, ela contava uma história belíssima. É só um paralelo. Dizia que quando ela entrou, 16, 17 anos, pura, né, no convento de clausura, como toda freira na época, que entra no noviciado, vai lavar o chão, vai trabalhar. Bom. Tranquilo. Tranquilo. Vamos lá. Então, vai lavar o chão, vai cozinhar, vai descascar batata, vai limpar o banheiro, vai limpar isso, vai limpar aquilo. Além dos trabalhos, né, das orações, das horas, etc. E todo o trabalho fazia isso, toda noviça faz. E ela explorava, chegava de noite, deitava na cama, pegava o terço, a Bíblia, e começava a rezar o terço, e lia um salmo, alguma coisa da Bíblia. E ao dia seguinte ele acordava com a Bíblia de um lado e o terço de outro. Tinha pegado no sono e jogou no chão. Aí ela olhava, oh meu Deus, fé, oh meu Deus, que pouca fé que eu tenho. Como é que eu... Me perdoa, Senhor, me perdoa, eu dormi, peguei no sono, eu deveria ter me esforçado. Mas... O dia seguinte ela, não, dessa vez eu vou lá, e começava a rezar o terço, e eu pegava no sono, no dia seguinte, terço de um lado, Bíblia de outro. E novamente ela disse, Senhor, me perdoa de novo. Eu fui fraca na minha fé, eu deveria ter. Até que um dia, conta ela, estava em oração profunda, pedindo desculpa, fazendo até um sacrifício, e ela ouve dentro de si uma voz interior que lhe dizia, por que você está preocupada com isso? Qual é o pai que não adoraria que a filha pegasse no sono nos seus braços? E aí ela percebeu o que é o amor. Olha que coisa mais linda essa história. Nós estamos ligando com justiça, com liturgia, com isto, com aquilo, com terço, com ajoelhado, não ajoelhado, na boca, não na boca. Deus está preocupado apenas com o teu amor. Vocês serão julgados pelo amor, lembra? Esse é o julgamento. O que você fez com o amor que eu te dei? Onde está teu irmão? A famosa pergunta para Caim. O que fizeste? Com aquele amor que eu te dei, o que você fez? Eu te dei uma moeda, o que você fez com essa moeda? Plantou, criou, deu 5, deu 10. É o amor. Você fez o que com esse amor? Plantou amor nos outros. Então, voltando ao assunto do Caritas. Vamos ler esse trecho na versão original grega, onde se pega a palavra Caritas e se transforma no que realmente é amor. Então, vamos ler de novo esse trecho. E aí fica claro. Antes que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, olha aí, ele está questionando Jesus, a ponto de maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, aí bate com Jesus. Senhor, vai aumentar a nossa fé. Se ele tivesse fé, moveria essa montanha. Mas não é isso que eles querem. Não é isso que Jesus quer. Ele não quer que você mova a montanha. Ele quer que você ame. E a fé vai vir junto. Ainda que eu movesse a montanha, tivesse fé, mas essa fé não viesse do meu amor, isso não serve para nada. É a esmola que o seu Avelar deu ontem. Isso é fé? Isso é caridade? É, mas não é caritas. O amor é sofredor. O amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, etc, etc, etc. Agora deu a
Agora deu para entender. Pega a Bíblia do Peregrino, a Bíblia de Jerusalém, a outra versão de Jerusalém, a Bíblia do King James, ela vem caritas. Sem caridade é traduzido como caridade. Não é. No grego, caridade significa caridade, não significa caritas. Caritas é amor. Caridade é fazer o bem. Esse é um grave problema que nós temos na nossa religião, no cristianismo. Porque, como você sabe, os evangelhos foram escritos em grego, todos eles. O Novo Testamento inteiro em grego. Só que a maioria deles foi escrito em grego por pessoas que pensavam como judeus, que eram judeus. Então, na língua hebraica, o hebraico bíblico, você tem poucos vocábulos, poucas palavras para definir. No português também, toda a língua neolatina, nós temos poucos vocábulos para definir coisa. Então, muitas vezes a gente usa o recurso, né, de contar uma historinha, de fazer uma frase para definir uma palavra que não existe. Para dar um exemplo simples, aqui nós temos uma palavra no Brasil, em português, chama-se saudade. Por exemplo, na minha terra, eu sou argentino, não tem tradução. Então, se você for traduzir um livro em português, traduzir para o espanhol, saudade, e agora o que eu faço? Procuro um dicionário espanhol, não tem. Então eu sou obrigado a criar uma frase. Você está falando com a tua prima, estou com saudade de você. Não existe. Então, eu te estranho muito. Atenção, estranho em espanhol quer dizer estranhar, é sentir falta. Aqui em português, estranhar é... Eu sinto falta de você, você me faz falta. Cada vez que eu acordo de manhã, eu vejo do lado e você não está. Eu crio uma frase inteira, às vezes chata, para definir, porque eu não tenho essa palavra. Em português, para o espanhol, do grego para o português, para o latim, que foi a primeira tradução da Bíblia, do grego para o latim, nós temos um problema seríssimo. Porque o grego é uma das, se não a mais, o idioma que tem mais vocábulos. Não é à toa que é a língua dos filósofos. Eles têm vocábulos para tudo, e para traduzir aquilo que não é. Às vezes a gente lê um livro de filosofia e fala, eu não entendo nada. Né? A mesma coisa, você tem crise de fé, a gente tem crise de conhecimento, eu não entendo nada. Pode ser que você não entenda porque esteja mal traduzido, o livro alemão em geral assim. E pode ser que o seu seja burro mesmo, por isso que eu não estou entendendo nada. Livro de Balthasar é assim, eu leio, não entendo nada, eu falo, bom, vou dormir. Não é problema da tradução. No caso do grego, eu tive um problema muito sério, porque, por exemplo, o amor em grego, você tem pelo menos 6 vocábulos que determinam o amor. 6. Então, quando o tradutor do grego, do Evangelho, vai traduzir para o latim ou para o português, ele pega caritas. Olha no dicionário, caritas é caridade, caridade. Se eu não tiver caridade, mas não é isso, é outro caritas, é um caritas que deriva do amor. Entenderam? Esse é o problema. Você tem uma língua muito extensa e tem que traduzir por uma linguagem que tem menos vocábulo. Já peguei nesse pé, você para. Eu também, não sei. Quantas vezes a gente escuta alguém falar, eu amo meu cachorrinho, amo meu cachorro, ele vai, dorme comigo, acorda, ele balança o rabinho, eu amo meu cachorrinho. Aí você vai ao seu marido, eu amo ele também. Já baixa um pouco o tom, mas... E a pátria, né? Eu amo a pátria. Muito bem, Deus, eu amo Deus. Eu amo lasanha. Eu falei, mas você ama tudo? Deixa seu marido saber que quando você fala para ele, eu te amo, ele vai olhar para o cachorro e falar, sei. É porque no português não temos outra palavra. O que eu defino um cachorro que eu gosto muito? Eu gosto muito, mas amor é mais. Então tem que ser algo menor que amor e maior que gostar. O que é? Adoro não. Gosto muito. Adorar é outra coisa. Não existe uma palavra intermediária. Então se usa amor. O que é um erro. Hoje em dia todo mundo ama todo mundo. Adolescente então adora superlativo. Sou apaixonadérrimo. Já viram isso? Sempre tem mais. Amor. Ama Deus e ama o cachorro. Opa. São amores diferentes. No grego nós temos palavras diferentes que significam formas de amor diferentes. Você ama a tua filha, você ama teu amigo, teu colega da Uneser, filéia. Você ama a tua esposa, é uma forma de amor diferente, de aconchego, de desejo, de amor profundo, de troca. É outro amor, chama-se Eros.
Gosto da tua mulher? Gosto. E de cachaça? Ixi! Isso seria uma boa palavra que o grego traduz. O que era, né? Desejo. Ixi, olha aqui. Como é que Paulo não sabia disso? Ele devia ter escrito isso. Falando Paulo, me lembrei. Nós temos várias palavras em grego que se traduzem em português uma coisa só, amor. Pedro, tu me amas? Sim. Pedro, tu me amas? Oh, já falei que sim. Pedro, tu me amas? De novo. Quantas vezes a gente lê esse trecho e fala, mas por que Jesus pergunta 3 vezes? Aí sempre vem alguém e vai falar, teve 3 vezes porque ele negou 3 vezes. Sim, então Jesus está falando, tá vendo? Você me negou, então agora toma. A frente todo mundo de cobrar. Nunca ele falaria isso. Nunca ele falaria isso. Ele fala 3 vezes porque ele está citando 3 tipos de amor. Você me ama, filéa, você seria meu companheiro, andaria comigo? Claro que sim. Você me amaria a ponto de buscar os outros, abandonar tua família, e buscar os outros? Claro que sim. Você me amaria a ponto de dar tua vida por mim? Isso. Exatamente, não exagera. E aí Jesus falou, não se preocupa, eu exagero por você. Entendeu? Não tem tradução, então fica uma coisa meio assim, porque me ama, por que ele pergunta 3 vezes? Ele não pergunta 3 vezes, ele pergunta 3 coisas diferentes. E nós traduzimos como amor. Esse é o problema das traduções. Isso é uma coisa que se estuda na teologia, na teologia bíblica, chamada exegese. Se pega cada palavrinha e se tenta ver de onde veio, em que contexto foi escrito, para poder descobrir um pouquinho mais do que Jesus dizia. Por exemplo, nesse trecho de 1 Coríntios, né? Você percebe bem claramente que o que Deus quer de você é amor, e não fé, não misericórdia, não nada. Ele quer amor, o resto você vai ter. Outro dia eu cruzei, agora uma fofoquinha, senhor, por favor, releve. Eu vi um franciscano no meio da rua, lá no Mosteiro São Bento que eu dou aula, então sempre você vê alguém tentando ajudar um pobre, mendigo, todo mundo. Me deu dó e o rapaz limpando ele, falando, abraçando, eu te amo. Eu falei, pô, que exagero. Aí eu perguntei para ele, você é franciscano? Eu sou. Bonito que você falou, claro, porque quando eu vejo um pobre, eu vejo Jesus na cruz. Quando eu vejo um pobre, Jesus na cruz. Se você vê Jesus na cruz, é que você vê um pobre. Aí sim. É Jesus que faz você ver o outro. É Jesus que faz você ter piedade do outro. Não é você. O mérito não é teu. Uma vez perguntaram isso para Santa Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá. Mesma coisa. É o amor que me faz. Amor a quem? Ao pobre, ao miserável? Não, é o amor a Deus. Ele que ama aquele pobre. Ele que te fala, vai e cuida dele. É o amor caritas. Ou amor ágape, como vocês quiserem. Deu para entender? Sim. Eu queria falar sobre isso porque nós somos esses. E esses tinham crises de fé. Não vamos ter mais. Cada crise de fé, eu falo, bendito seja Deus pela crise de fé. Saiu hoje em crise de fé. Saiu hoje em crise de fé. Abençoada crise. Totalmente em crise. O senhor não pode contar porque é um padre. Mas 90% das pessoas que vão se confessar sempre vêm com crise de fé. Eu fiz isso porque a fé me falhou. Eu pequei porque a fé me falhou. Pecou porque a fé te falhou. Você pecou porque você não pôs o amor em prática. É só isso. Eu acho que até a Madre Teresa de Calcutá, se não falha a memória, ame aquilo que você faz, o seu trabalho, cara. Ame aquilo que você faz e você jamais precisará trabalhar. É isso mesmo, é manter. Hoje na oração foi você que falou, filho, falando uma frase bonita, eu até copiei. Falou, a paz de Jesus, a paz de Deus nunca te deixa em paz. Vocês lembram? Foi Chico. Ah, Chico. Foi Chico. Pedi para Deus, né? A paz de Deus, mas não me deixe em Não paz. me deixa em paz. Deixa eu fazer uma pergunta, acho que está dentro dessa dimensão que você está falando. Falou de fé, de amor, de caridade e tudo. A oração. Aí falou minha oração, porque eu já me deparei em vários momentos
ao se dirigir à igreja, em qualquer ambiente, para rezar, e aí eu fico travado, não me sai nada. Aí eu fico naquela, nossa, eu estou desaprendendo, não estou... Nesse contexto que você está colocando, a nossa oração, porque em alguns momentos você falou que já tem um ritual de oração, e até o Chico, na hora de rezar o Pai Nosso, acrescentar mais alguma coisa, que essa oração não é pessoal católica, ela é mais ampla, mas ultimamente eu estou me deparando com isso, até pelo contexto de realidade que eu vivo em São Paulo, no centro, ali, toda essa dimensão destruída humana, que às vezes eu quero rezar um pouco e eu travo porque me faltam palavras, fé e esse conjunto todo. Coração. Algumas coisas. Tem um livro muito bonito de um padre jesuíta, puxar para o meu lado, que chama-se Recordações de Minha Fé. Muito bonito, muito bonito. E tem um capítulozinho que ele fala mais ou menos isso. O que é oração? É um rito, uma sequência de frases? Mas é muito além disso. É você viver com Deus dia e noite. Aquela tua má vontade, falar, eu queria, mas eu não estou. Eu sento na igreja, quero rezar, mas eu não estou hoje, estou distraído. O seu Abelardo, ontem eu pegar no pé dele, ontem, quando ele chegou, bravo, 11 e pouco da noite, tivesse a igreja aberta, uma missa, duvido que ele entrasse. E se entrava, ia ficar assim, porque não está no momento. É que você confunde fé, amor com emoção. É diferente. Você vai num show da Ivete Sangalo, você sai emocionado, eufórico, se é que você gosta dela. Mas você não sai com fé. O dia seguinte você nem lembra de nada, o dia seguinte você olha as contas e fala, mas não paguei essa conta por causa do show, e agora o que eu faço? Isso é emoção. Mas a gente confunde muito emoção com amor, com fé. Esses carismáticos, com 2 horas gritando, aquela fé, aquela música linda. Não estou tirando o mérito dele, mas isso não é fé. Isso é emoção, que pode se tornar fé, mas pode não. Então, às vezes você entra numa igreja com vontade de rezar, mas você não consegue. Você fica ali distraído, pensa na conta, pensa no aluguel, pensa no carro que quebrou. Você fala, Deus, me desculpa, eu não estou conseguindo. Você está rezando. E da melhor forma possível. Você está fazendo que nem Santa Teresinha. Você está fazendo a tua parte. Você está rezando, está levando a Deus o teu momento. Você está vivendo com Deus 24 horas por dia. É isso que Ele quer. É isso que Ele quer. Lembra do ensina-me a rezar? Então Ele fala, Pai Nosso, está no céu, etc. Na verdade Ele está falando, eles estão perguntando, ensina-nos a rezar com essa intimidade que você tem com Deus. Me ensina a rezar falando tete a tete com o teu Pai, que eu não faço, eu rezo, eu cumpro um roteiro. É isso que Ele fala. Então isso que você está fazendo, sentando no banco de uma igreja, na frente do sacrário, e falar, Deus, eu tenho tanto para lhe pedir, mas eu estou tão... Você está rezando. Você está rezando. E da melhor forma possível. É como uma crise de fé. Da melhor forma possível você encontrar Deus é uma crisezinha de fé. De vez em quando é bom ter. É bom ter. E muita gente confunde crise de fé, porque você não tem uma emoção. Eu vou assistir missa, mas eu não me emocionei. E quem falou que é para você se emocionar? Vai num show, que nem eu falei, e você se emociona, mas isso não é fé. Fé é algo interno, é você produzir amor, multiplicar o amor. Isso é fé. Eu estou todo atrapalhado, eu fui na igreja, assisti missa, comunguei, me confessei com o padre, mas ainda estou nervoso, sabe? A gente lê no Evangelho, fala a paz de Cristo, a paz de Cristo, a paz de Cristo. Por que você acha que Deus falava a paz de Deus? Por que você acha que Deus, cada vez que aparece na casa de alguém, depois de ressuscitado, a primeira coisa que Ele fala é a paz? Porque Ele sabe que a única coisa que você não tem é paz, que o mundo te tira a paz. Ainda mais para os apóstolos, que durante 40, 50 dias ficaram escondidos, lembram-se? Sim. No momento da crucifixão ficou todo mundo escondido, porque o Império Romano, a história prova isso, não crucificava só o causador, crucificava todo o movimento. Então ia todo mundo morrer crucificado, por isso que todo mundo se escondeu. A gente fala, Pedro negou, sim, mas ele foi de longe, mas foi. Os outros estavam provavelmente embaixo da cama. Mais um motivo, quando Jesus entrava ressurrecto, o que ele falava? A paz, ou seja, não se preocupe, não vou cobrar de você. Não se preocupe, a paz. Quando eu voltar para o Pai, eu vou te mandar. Aí sim você vai fazer o que eu mandei. Mas agora não se preocupe.
Imagine o senhor, como é seu nome, desculpa? Perdigão. Imagina o senhor, seu Perdigão, na situação você, viveu 3 anos com Jesus, viu ele fazer milagres, viu ele tocar no teu rosto, viu ele falar com você, viu ele andar sobre o mar, e você vê ele crucificado e se esconde embaixo. Para quem fez 3 anos de milagre, ressuscitar é café pequeno. Aliás, ele já ressuscitou no mínimo 3 anos, então todo mundo saberia que ele ressuscitou. Por que ficar embaixo da cama? E quando Jesus aparece, aí todo mundo, o senhor pensaria, ui, lá vem bronca. Não é verdade? E nós tratamos as pessoas assim, lá vem bronca. Jesus vai falar, você, hein? Que bonito, hein? Que bonito, seu Perdigão. Você viveu comigo, viu milagres, viu eu dando a mão para todo mundo. Você acha que... Tomé. Que bonito, o senhor é escondido. Eu não mandei você ir pregar o evangelho, está aí escondidão. Por isso que todo mundo deve ter ficado assim. Jesus falava, paz. Não é você que vai fazer isso, é o Espírito Santo. Até lá fica escondido, não tem problema. Eu gosto de brincar que às vezes Jesus passava por uma porta, pela parede, porque talvez tenha batido na porta, porque eles estavam escondidos, né? Lembra? Então bateu na porta e todo mundo, quem é? É Jesus. Ah, tá bom, conta outro. Eles estavam procurando os apóstolos de Jesus, eles não acreditavam na ressurreição. Que aliás é uma coisa incongruente, né? Você viveu 3 anos com Jesus, vendo ele, tocando ele, apalpando ele, tem dúvida? Quanto mais eu. Quanto mais eu. Quem tem direito a ter dúvida sou eu, não você. Não vi, não toquei, não apalpei. Bacana, jeito de interpretar, né? Dá um alívio. A gente confunde fé, caridade, amor, emoção. Você falou exatamente o que eu senti. Só no amor, é só isso que Deus quer. O resto vai vir, até emoção. Eu não gosto muito de carismático, mas uma vez por ano, cada 8 meses eu vou no missa. É tipo vitamina B. De vez em quando é bom pra... É vitamina D, de vez em quando a gente precisa uma chacoalhada de fé. Ai, você é ótimo. Você é ótimo. Tem mais fé que eu só não sei, mas eu invejo a fé. Certo? Dúvidas? Alguém quer fazer alguma pergunta? Diga. Santo Afonso, nosso fundador, né? O doutorista falava, Deus nos ama loucamente. Sabe que numa tradução da Bíblia direto do grego, eles chamam o amor de Deus de manikos eros. Ou seja, um Deus louco de amor, louco, desesperado de amor. Aqui nos ensinou Infinitamente amor. Só o amor é digno de fé. Portanto, desculpe, Pablo. Então, eu queria lembrar o nosso Santo Afonso. E nos lembra justamente que pela encarnação, Jesus mostrou por nós um grande amor, imenso amor. João Paulo II. A cruz vai dizer um eterno amor, um imponderável amor, sem comparação a cruz de Jesus para a gente perceber a grandeza do amor dele. Ele passou 3 anos. Contrário, um novo amor. Ele quer ficar perto de nós, para que nós saibamos que ele está sempre perto da gente. Bem lembrado. Essa linha de Santo Afonso, nós devemos tudo. E o falei por favor. E o meu livro, Deus é Amor, é meu. Quando eu explico o capítulo 13, quando eu explico a carta de João, eu acho que também Linda a primeira carta. o grande evangelho do amor de Deus é a primeira carta de João, toda ela. Não, estou gravando. Quem está com o celular, pega a primeira carta de João, capítulo 1. O senhor lembrou muito bem disso. É apaixonante. O começo do vejam como é grande o amor do Pai por nós. Eu estou gravando. Seu amor é tão grande que nós somos chamados filhos de Deus e nós somos de verdade. João 3:1. Diga. Eu, às vezes eu fico imaginando assim, por que a igreja coloca homens para serem modelos de vida para nós, os santos, né? Porque eles entenderam e viveram este amor de Deus por nós. Então a gente vai ver cada santo, a gente vai ver o que Deus fizer e o que eles mostram.
E é bom ver, porque quando a gente estuda profundamente a história de cada santo, tem esse exemplo que é maravilhoso. E tem outros que a gente não se vê. Ele também teve crise de fé. Aí a gente olha e fala, ele foi que nem eu. Só que ele colocou o amor em cima. E eu ainda tenho medo. Travei. João Paulo II dizia uma coisa muito interessante. Ele falava que durante 3 anos, Jesus passou dizendo que ninguém ama mais o irmão do que aquele que dá a sua vida por ele. 3 anos ele passou pregando isso. No último momento, ele provou isso. E disse mais, se Jesus não tivesse morrido na cruz, a verdade de que o amor é maior, ainda precisaria ser provado. Olha que lindo. Diga, quem descobriu aí? Não sei se é essa aqui, verde com grande de acordo. Não, capítulo 1. Não. É a primeira carta de João. Eu peguei o capítulo 3. Eu peguei o capítulo 3. Eu concordo mais sobre o 3, eu peguei o 3 aqui. É que ele é redentorista. Os jesuítas gostam mais do 1. Aliás, outro dia eu ouvi o reitor daqui, eu estava conversando, como é que é o nome dele? O reitor do... Eduardo Catal. É, eu estava conversando com ele, assim, intimamente, ele brincou comigo, é verdade. Ele falou, redentorista é um jesuíta caipira. Deu risada. Ele falou, né? É um jesuíta caipira. Eu falei, ó. Achou? Pode ler? Vede qualquer amor, o Pai nos amou. Somos chamados de... Não. 1, capítulo 1, versículo 1. Não, mas esse é primeiro. Isso! 1 João capítulo 1. Vocês têm lenço? Pega um lenço. Isso é lindo demais. O que era desde o princípio, Deus. O que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos, o que nossas mãos tocaram. Porque nossa vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Olha que palavra espetacular. Eu anuncio aquilo que eu vi, que eu toquei, que eu apalpei, que eu contemplei. Eu não sou a religião de um livro, eu sou a religião de um Deus vivo. Eu não acredito em alguma coisa, eu acredito em alguém. Essa é a diferença da nossa fé. Eu acredito nesse que eu toquei, que eu apalpei. E Deus foi tão bom que a gente faz isso na celebração eucarística até hoje. E por que alguns não reconhecem a Eucaristia? A resposta é a mesma, não sei. Deixa eu contar mais uma história. Ela bem. Isso é lindo mesmo. É o fundamento da nossa fé. Quando você vê uma outra religião falando sobre respeito ecumênico, respeito, fulano, o livro, isso aqui está escrito, não está escrito, maravilha. A nossa fé é baseada num homem, num Deus que se fez homem. E se fez homem para que eu pudesse entender o que ele fala, só para isso, para que eu pudesse tocá-lo. Posso falar? Claro. É uma coisa que sempre me tira um pouquinho fora do sério, por exemplo, no entendimento, né? A gente fala da morte de Cristo, da entrega dele, da doação de vida dele por nós. Qual seria, perante Deus, o papel de Judas? Ele cumpriu uma profecia ou ele foi um... Estou querendo que eu voltar na A Inquisição voltou aqui. Se ele cumpriu uma profecia, ele não é tão culpado, ele teve que fazer isso. Tem que fazer isso. Agora, qual o grau de maldade e qual o grau de inocência dele? Minha pergunta é essa. Isso é o problema dos arminianos, dos presbiterianos. Não tem nada com isso. É o problema da predestinação. Então esse é o problema deles. O católico não acredita em Não, tudo bem, mas ele morreu por profecia ou por política? Essa é a pergunta que a gente deveria fazer por ele. Você assistiu um filme, deve ter assistido pela tua pergunta, um filme chamado Jesus Cristo Superstar? Deve, porque ele faz essa questão. Uma música muito linda, né? O Judas fala, que culpa que eu tenho? E se eu falar não agora? E se eu não te trair? Como é que fica o teu? A história. Como é que fica a história? Como
Como é que você vai conseguir o mundo se eu falar que não? Quem é Salvador? É você ou eu? Lógico, errado totalmente, teologicamente, mas é uma pergunta que às vezes fica na cabeça das pessoas. Resposta teológica: não sei. Não sei. Eu só sei que Ele me salvou. E me salvou porque eu sou bom? Não, senão o mérito era meu. Me salvou porque eu sou caridoso? Não, porque o mérito era meu. Me salvou de graça, porque Ele me ama. E se ele se arrependeu, foi perdoado no último segundo, não tem problema. É isso. Bom, então falar não sei, não é nem pecado. Não, tá bom, né? Claro que não. Se eu souber tudo, o Salvador sou eu. Claro que não, é lógico que sim. E se Maria não tivesse dito sim? E se Maria? Ela não disse sim. Que aliás não disse sim. Não disse sim. Nós temos vários problemas dentro da teologia cristã, não é só essa. Só que esse é um problema de predestinação. Nós não acreditamos em predestinação. Ele tinha liberdade de falar não. Ele tinha liberdade de não trair Jesus. Mas ele traiu por liberdade dele, Agostinho. Ele teve o livre-arbítrio, ele que escolheu. Se ele tivesse dito não, Jesus teria, aspas, escolhido outro, alguém. Que não fosse eu, estava bom. Ou seja, a predestinação é o problema deles. O meu é acreditar que ele usou do seu livre-arbítrio de forma errada. Aliás, uma das orações mais bonitas que existem é uma oração onde o ser humano se ajoelha, sem frase feita, e diz para Deus em silêncio: eu abro mão do meu livre-arbítrio hoje, eu não quero ser livre, me ajuda, que seja feita a tua vontade, eu não quero ser livre, por favor. Olha que lindo isso. Eu não quero ser livre, porque se eu for livre eu vou optar pelo erro, vou fazer bobagem. Pecado original é isso, concupiscência é isso, é você saber que você vai fazer algo errado. Eu não quero, então faz você por mim, por favor. Olha que coisa mais linda, é o que a gente deveria fazer sempre. Antes de casar, por exemplo, a gente tem que fazer isso, uma oração, dizer: Senhor, o que eu faço na hora H? Até hoje eu estou enrolado. Se na hora do casamento, o senhor que é padre, o senhor tem que alertar os seus párocos, seus nubentes. Quando você pergunta, aceita, você não tem que responder sim, você tem que responder: seja feita a tua vontade. Qualquer coisa, lava as mãos. Perguntas de vocês são interessantes. Mais. Fazer uma pergunta que a mãe fez. Ela falou: pai, se Jesus ressuscitou, minha filha tinha uns 9, 10 anos, estava na aula de catecismo, eu não soube responder. Se Jesus ressuscitou e Tomé, que viveu junto com ele, estava duvidando de tudo, ele falou: põe o teu dedo aqui, logo ele era matéria. Se ele colocou o dedo, não era algum outro tipo de matéria invisível. Se ele colocou o dedo na matéria dele e sentiu, que ele mesmo falou: mede o dedo aqui para tu vires que sou eu, Tomé. Ele falou: se ele é matéria, ele ocupa um espaço. Onde é o espaço? Ele está ocupando agora como matéria. Eu falei: filha. Sua filha é física, não? Pós-graduação em Barcelona, mas é nada a ver com isso. administração. É um desperdício, É um Eu não tive desperdício. resposta que é realmente pode, mas eu acho que é um tipo de matéria diferente que não é a nossa. É um tipo de matéria diferente que é desconhecida para nós, porque muita gente falou com ele e só depois o reconheceu. Ninguém o reconheceu. Aí quando ele levantou o cálice, aí todo mundo lembrou e o reconheceu. É por quê? Porque ele ressuscitou em vida, sim, ressuscitou em vida. Esse negócio de botar a marca nos dedos é uma coisa terrível, estudado muito por Balthasar, num livro que chama-se Teologia dos 3 Dias. Porque significa que Jesus volta ao Pai diferente de como ele veio. Ou seja, a história fez dele alguém diferente. Ele volta para Deus com as nossas experiências, nossas marcas, o que nós fizemos para ele. Transubstanciação. A morte de Deus. Quem morre na cruz? É Deus ou é o Filho? É Deus. Mas Deus não morre, claro que morre. O que é a definição de morte? É tirar você do espaço físico e levar para o Kairos. Isso é a definição de morte. Significa que Deus morre na cruz, porque nós, homens, o expulsamos da terra, o expulsamos da nossa vida, o expulsamos do Cronos. E é morte. Por isso que é o sábado do silêncio. E é um sábado de culpa nossa, porque fomos nós que expulsamos. Uma vez perguntaram para o Leonardo Boff:
sobre as mortes, os problemas que estavam tendo no mundo, ele falou: o que mais o homem é capaz de fazer? E Boff, eu já esperava dele uma explicação política, né? Revoltado, nada. Ele fala uma frase bonita, ele falou: nós já fizemos o pior, nós matamos o nosso Deus. E é por isso que ele está preocupado, porque nós conseguimos chegar ao ápice da maldade, matar o nosso próprio Deus. Talvez aí tenha a resposta. Na teologia nós temos muitas coisas que são... Tem um outro livro de Ratzinger, eu cito sempre Ratzinger, porque é o meu alvo de estudo. Tem um livro dele que ele cria duas polêmicas. Ele, portanto, polêmica criada por Ratzinger é quase doutrina. Sim. Ele fala, Jesus fala uma palavra estranha no Monte das Oliveiras. Ele sua, chora, desespera-se. Provavelmente Satanás lhe coloca um desenho animado que vai acontecer daqui para frente. Não existe predestinação. Se puderes, tire de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a... Teologicamente isso é um problema. Quer dizer que existem duas vontades, a de Jesus e a do Pai. E agora? Muitas perguntas sem resposta. Mas era a vontade do homem Deus. Não, é a vontade humana. Mas desde Constantinopla, aliás, desde Niceia, que se fala, você não pode separar a divindade da humanidade de Jesus. Então quem morre é ele inteiro, e quem duvida é ele inteiro. Lógico, é a parte humana que dói mais, mas está mostrando que a parte divina está doendo também na cruz. É por isso que Balthasar diz, é na cruz que se revela a Santíssima Trindade, porque quem sofre na cruz é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tem aquele famoso quadro de Cristo crucificado e o Pai segurando os braços dele. Então tem sentido quando Jesus vê o seu amigo morreu e ele chora. Então é esse Deus completo que sente a morte do... No fundo, ele sente a morte, mas ele chora mais pelas pessoas que choram por ele, porque não entendem o que é a morte. Ele entende. Ele chora pela irmã, pela mulher, pela mãe que está chorando desesperada porque ele morreu. Ele chora pelo sofrimento do outro. Aliás, a maior revelação de Jesus na cruz é isso, é se apegar ao sofrimento do outro, se aliar ao sofrimento do outro. Compaixão. Paixão com. Esse é um problema teológico seríssimo. Outro problema também muito estudado pelos ratzingerianos é uma frase, uma ideia que ele coloca sobre aquela famosa polêmica da década de 60 sobre Jesus histórico, lembra? Jesus histórico, Jesus da fé, existe diferença. Se hoje Jesus viesse aqui para Aparecida, ele se reconheceria na homilia do Padre? Será que ele acharia que ele está dizendo o que Jesus disse? Será que não mudaram tanto nesses 2000 anos? Bom, isso é os doidos do Cristo histórico que falam, não sou eu, é a posição dele. E aí Ratzinger, com toda a sabedoria que Deus lhe deu, ele fala o seguinte: nós podemos até eventualmente supor a possibilidade de que Deus amou tanto o mundo que ficou 3 anos mostrando que era o amor, dando a mão para o outro, acariciando o outro, levantando o outro, tirando a cegueira do outro. Tanto amor que chegou no último momento, 3 anos, ele viu que ninguém entendeu nada, que ainda queriam odiá-lo, queriam tirá-lo do templo, queriam massacrá-lo. Ele falou: bom, já que eles não entenderam, com a minha experiência, só me resta morrer por amor, porque aí vocês vão ver que Deus te ama. É uma teologia linda, Linda só me mesmo. falta morrer, não tem outra escapatória. E morrendo, eu, Deus, eles vão perceber que eu amo, que o mundo, que Deus Você ama. fez perguntas para a gente no seminário, a gente sinceramente, eu fiquei de 64 a 72, nunca tive uma matéria dessa assim. Isso daí toca a gente, porque realmente Bom. vai deixando a gente um pouco mais leve na vida e vendo que... Era essa a ideia, porque eu como jesuíta, também passei uns anos falando, por quê? E se eu tivesse dito sim? Por que eu disse não?
E se eu fosse padre? E se eu tivesse padre? E se Esse exercício até hoje carrega esse peso. Eu converso com várias pessoas que hoje. carregam o peso até hoje bravo mesmo. Bravo, e às vezes leva um rancor do seminário, quando na verdade um seminário maravilhoso que nem esse é um seminário que deve te trazer uma riqueza para a vida inteira. Sim. Você teve uma experiência religiosa que pouca gente teve. Louvado seja a crise de fé que eu tive, porque agora eu prego isso fora da igreja. Que eu vá na missa em Aparecida e o padre faça uma homilia linda é obrigação dele. Mas que eu veja um ser humano sendo bom, amando a Deus, se ajoelhando com a filha, ensinando aquele papai do céu, aquilo é uma experiência que Deus me deu. Aquilo é uma experiência que nenhum padre tem. Desculpa. Não é verdade? Eu, como ex, quantas vezes eu falei? Eu brinquei com a professora Mari sobre os ECs, né? EC, se eu fosse, né? Se eu tivesse feito MBA em engenharia, EC eu tivesse mudado para os Estados Unidos, EC, a nossa vida é cheio de ECs. Quando a gente morre, a gente fez muito menos coisa do que os ECs que podia ter feito, todo mundo. Só que para nós, ex-padres ou ex-seminaristas, o EC dói mais que o outro. E se eu fosse para a Holanda ganhar dinheiro? Talvez. Mas o problema e se eu tivesse lido 5? Isso dói. A partir de hoje não dói mais. E se eu tivesse nascido no Brasil e não na Argentina? Só vou dar só um segundinho, vou dar um exemplo do EC. O EC de vocês estão livres do EC. Eu os liberto hoje em nome de Deus. Eu fui numa igreja evangélica outro dia e aprendi isso. Vocês estão libertos em nome de Deus. Eu sou argentino, tenho 66 anos. Não, mas eu sou argentino, fiz seminário jesuíta em Buenos Aires. Se eu tivesse me ordenado, eu era papa, sabe? Sim, sim. Então ia ser muito mais dolorido.